Fala pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu queria te dar as boas-vindas aqui no LedoCast. É isso mesmo, toda semana nós temos vídeos novos compartilhando assuntos acerca do reino de Deus e é muito bom. Se você está voltando aqui, seja bem-vindo. Se você é novo, também seja muito bem-vindo. Não esquece de te inscrever nesse canal, não esquece de curtir também, isso ajuda muito a gente a engajar, a propagar a mensagem do Evangelho, porque tudo aquilo que a gente fala aqui tem a ver com a palavra de Deus, tem uma cosmovisão bíblica, tem um entendimento do reino do Senhor Jesus, tá bom? Então eu queria te convidar a estar conosco nesse dia, cola aí, bota teu fone de ouvido, bota no teu carro, eu não sei onde você está, eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa mensagem de hoje. Na verdade, hoje nós estamos continuando o episódio da semana passada, né? É a parte 2 do nosso painel aqui, Vira Homem, onde a gente fala sobre hombridade. Então, se você é mulher, caiu aqui sem querer, não tem problema, fica aí, porque eu tenho certeza que é importante mulheres entenderem também os perfis masculinos, homens entenderem os perfis femininos, isso vai gerar com certeza um entrosamento nos teus relacionamentos, também vai te ajudar. E aproveita, se você é mulher, envia para algum homem aí importante na tua vida, seja pai, irmão, primo, tio, namorado, enfim, seja o que for, envia aí e já fala, olha, legal isso aqui, vê se tu aprende alguma coisa aí, né? Então, vai ser muito bom conversar com vocês. E como eu já disse, a gente está continuando o episódio da semana passada, onde nós estamos falando da jornada de construção do homem. Nós estamos baseando esse podcast hoje num estudo de John Eldredge, tá bom? Que é um escritor americano, onde ele falou sobre 6 arquétipos masculinos que representam as etapas da jornada de um homem, tá bom? Na semana passada, nós falamos sobre 3 pontos da masculinidade. O ponto 1 foi menino, a fase do menino. O ponto 2 foi a fase do cowboy. Falamos da fase do guerreiro. E agora vamos iniciar hoje falando a fase do amante. É isso mesmo, pessoal. Todo homem tem dentro de si um desejo de amar e ser amado. É isso mesmo. E muitas vezes nasce também no coração do homem, né, aí nesse lugar, quando há a ausência dos princípios e valores do reino de Deus, o que é que nasce também? O desejo do homem de ter mais de uma mulher. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o amante é a busca pela beleza. Todo homem, ele é muito atraído pelo olhar, ele é muito atraído pelo que ele vê, né? O homem é muito estético. Lá em Efésios 5, 25, diz assim, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tá bom? Então, é muito importante que você entenda que a batalha do homem não é por ter muitas mulheres, mas é por conquistar todo dia a mesma mulher, né? É por todo dia batalhar pela mulher. Por quê? Porque o desejo da mulher é que o seu homem batalhe por ela. Toda mulher quer se sentir desejada. Toda mulher quer se sentir procurada, né? E você... Eu quero te fazer essa pergunta. Você faz a sua mulher se sentir desejada, amada, procurada? Tá? Aquilo que sai da tua boca é o que vai definir o desejo da tua mulher por ti. Né? Não adianta você só olhar e querer chegar na tua mulher e tal. Não, você precisa o quê? Comunicar, conversar, falar, cortejar, conquistar. Tá bom? O acionador número 1 da vergonha das mulheres é a sua aparência. Sabia disso? Para a mulher, ela se olha no espelho, na maioria das vezes ela não se sente bonita. E a mulher pode ser mais bonita do mundo, que seja, ela vai se olhar, muitas vezes ela não vai se sentir bonita. Elas vão sempre pensar, será que eu tô bonita? Será que a minha aparência está boa? E qualquer coisinha mexe com o ego da mulher. Então, né, isso acontece para a mulher. Já para o homem, o que gera maior vergonha é uma aparência de fraqueza. A mulher é a beleza estética. Para o homem é aparentar ser fraco. Né? Então, se a tua mulher muitas vezes expõe também as tuas fraquezas para as outras pessoas e você se sente um banana, você se sente fraco, ou ela fala de um problema na frente de todo mundo, converse com ela, chame ela e diga, olha, quando você faz isso, eu como homem me sinto atingido, sabe, me sinto diminuído. Converse. Né? E se você ainda tem olhos para outras mulheres, que não é a tua, talvez você esteja preso aqui nessa estação do amante e talvez você precise ressignificar o que de fato é ser
um homem de Deus, né? Um homem de Deus, ele não tem olhos para outras mulheres. Ele tem olhos somente para uma mulher, a sua. E se você ainda é solteiro, ainda não tem, você precisa olhar para as mulheres para você escolher só uma. E com aquela mulher você vai ser sério e você vai caminhar, tá bom? Então, é muito importante que a gente compreenda que a verdadeira satisfação de um homem é construir uma família, é construir um negócio, é construir um ministério, uma casa, um corpo saudável. Homens têm esse desejo de construir. Como eu disse no podcast da semana passada, eu repito, meninos estão o tempo todo buscando se divertir. Homens procuram construir, né? Homens procuram sacrificar, porque não existe nada relevante que é feito e construído sem sacrifício. Então não existe igreja e ministério que cresça sem sacrifício. Não existe família que tenha saúde sem sacrifício. Não existe empresa, negócio que vá avançar sem sacrifício. Tá bom? E Cristo, ele também foi esse amante perfeito. Por quê? Porque ele se sacrificou, ele veio, ele morreu, se sacrificou pela sua noiva, que é a igreja. E é por isso que Paulo vai dizer aqui no texto que nós lemos no começo, justamente ele diz, maridos, a carta de Efésios 5, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, meu irmão, você que é homem, valorize a beleza da vida nos relacionamentos, né? Ame com propósito e também com sacrifício, tá bom? Então, o primeiro arquétipo de hoje, quarto arquétipo no total, é o arquétipo do amante. Agora, o segundo arquétipo de hoje é o arquétipo do rei. Essa é uma outra fase do homem, tá bom? É quando ele está liderando, é uma fase já de uma posição, de um lugar onde ele lidera, de um lugar onde ele já tem pessoas que dependem dele, talvez. Provérbios 16:12 fala o seguinte: é abominável para os reis praticar a impiedade. Quando a gente está falando de reis aqui, vamos colocar líder, né? É abominável quando o líder pratica a impiedade. E o rei, né? Aqui a gente está falando do arquétipo, porque o trono se firma na justiça. Então, líderes que realmente crescem, maridos, pais, líderes empresariais, ministeriais, crescem e têm realmente resultados saudáveis quando eles firmam a sua liderança na justiça. O rei, ele governa com sabedoria e justiça, buscando o que? Sempre o bem-estar das pessoas ao seu redor. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, né? E nós fomos feitos para reinar com Cristo. E quando um homem cresce e recebe a autoridade de líder, ele terá o privilégio de servir aos demais que estão com ele. E não se realizar a custas dessas pessoas. Então é muito importante você entender isso, que um homem maduro, ele é paciente. Isso é uma coisa que eu trabalho na minha vida. Ontem eu tive uma reunião que eu compartilhava, cara, às vezes é difícil. A gente quer ver logo as coisas acontecendo, a gente quer ver os resultados, mas o homem maduro, ele aprende a esperar. Ele aprende o dom da paciência, né? E se ele for bem sucedido no seu interior, ele não tentará provar nada para ninguém, ou não tentará provar para ninguém que ele é importante. Sabe aquele cara que foi o tempo todo, não porque eu sou líder, não porque eu fiz isso, não olha meus troféus, não porque eu sou campeão, sabe? O homem bem-sucedido no seu interior, ele não precisa ficar se autopromovendo, tentando se provar. Às vezes, o homem que está nessa fase do rei, ele precisará tomar algumas decisões impopulares. Aquelas decisões que só ele decidiu, ninguém está entendendo, mas ele está convicto. Porque ele baseou essa decisão nas suas convicções interiores. Isso fala de maturidade, isso fala de reinado, isso fala dessa fase aqui, né, do homem. Ele também evitará entrar em discussões tolas e burras, né? Ele estabelecerá limites apropriados das pessoas e ele sabe até que ponto ele pode ir e até que ponto ele permite que as pessoas vão com ele. E isso é uma sabedoria que a gente aprende quando a gente chega nessa fase, nesse arquétipo. Nem todo mundo deve ter acesso à minha intimidade, à tua intimidade. Então saiba colocar as pessoas no lugar certo. A gente até tem um episódio aqui, você pode ir depois lá atrás, de como ler as pessoas ao teu redor e que lugar elas têm na tua vida. Tem um episódio legal sobre isso aqui. Um rei é uma identidade. A realeza está no seu sangue, está na sua natureza, tá bom? E é justamente na crise de liderança que a gente vê nos nossos dias.
essa crise nas igrejas, nos negócios, no governo. Que crise é essa? Homens com esse dilema. Receberam poder e autoridade, posição e um lugar, mas estão despreparados para lidar com essas posições. Então, se nós queremos de fato liderar pessoas, nós precisamos primeiro o quê? Crescer para dentro. É o ser antes do fazer. É o realmente me tornar antes de ensinar. E o tempo de governar é um enorme teste de caráter. A liderança é algo que prova quem somos. Quando você bota poder na mão de alguém, você vai descobrir de fato quem aquela pessoa é. Quando você coloca uma posição na mão dela, ela vai mostrar de fato o que está dentro dela. E esse momento, desse arquétipo, muita coisa vem para fora. Salomão, ele pede para Deus sabedoria para governar Israel, lá em 1 Reis 3, 9 ao 10. Quando ele vai se tornar o rei, o que ele pede? Deus, me dá sabedoria para liderar. Essa é uma oração que eu faço o tempo todo. Deus, me dá sabedoria para liderar minha esposa, sabedoria para liderar meus filhos, educá-los, ser intencional, firme em amor, educar os meninos. Me dá sabedoria para liderar a igreja, eu sempre peço isso. E se a gente pode aplicar isso aqui, lidere sempre com humildade, colocando os outros acima de você. Sabe, olhar os outros com honra, com valor, sabe, sempre pensando, eu sou líder, por isso eu sirvo. Eu sou líder, por isso eu sou o primeiro a honrar, a estabelecer esse padrão. As pessoas, elas não vão se lembrar muito do que você ensinou, mas muitas vezes elas vão se lembrar como você as fez se sentir quando você estava com elas. Então, quando você tiver contato com os teus liderados, eles precisam se sentir importantes, eles precisam se sentir amados, eles precisam se sentir bem. Legal? E último arquétipo de hoje, terceiro, é o arquétipo do sábio. E aí a gente vai para o final dos 6 arquétipos, 3 hoje, 3 estão no episódio anterior, se você não pegou, depois você volta e pega. Mas o arquétipo do sábio é o momento de transição ou transmissão de legado. Já é mais no final da vida do homem. Já é uma parte, ele já construiu, ele já passou pelo menino, pelo cowboy, já passou pelo amante, já passou por todas essas fases, agora ele chegou na fase do sábio. Todo homem em algum momento vai chegar nessa fase, ou não, né? Salmos 71, 18 diz, agora que estou velho e de cabelos brancos, olha só que legal isso aqui, agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu declare o teu poder à próxima geração. Ou seja, né, o salmista aqui está dizendo, Deus, agora que eu estou mais velho e já mais idoso, de cabelos brancos, né, não me deixa, porque eu ainda quero passar o que eu aprendi para os que estão vindo. Né? Isso é uma ideia e uma responsabilidade de legado, de transmissão, né, para a próxima geração, de deixar algo de valor para aqueles que vão ficar depois que eu for para a glória, depois que eu morrer. O sábio, gente, é aquele que discipula. É aquele que transmite as suas experiências para os demais da próxima geração. Poucos são os que chegam nessa fase da vida serenos, plenos e maduros. Tá? São poucos. E eu tenho buscado, pedido para Deus. Deus, quando meus cabelos já estão começando a ficar brancos, né? Está começando a cair, alguns já começaram a nascer, né? Ainda não estou nessa fase aqui. Mas eu oro a Deus e falo, Deus, quando eu estiver nessa fase, sabe, eu quero chegar sereno, pleno e maduro. Eu quero chegar preparado só para passar, só para transmitir. Né? Muitos se perdem no caminho e chegam na velhice ainda meninos. Já viu aquele cara de 60 anos, ainda tem atitude de menino? Ainda é imaturo. É tão triste quando isso acontece. Cheio de manha, cheio de mania. Né? É tão bom quando você tem uma pessoa que é a figura do sábio perto de você. E o sábio, ele entendeu ser apenas um capítulo da história. O centro não é ele entendeu que ele só faz parte de uma grande engrenagem. Seu trabalho foi pavimentar o caminho dos que virão depois dele. E ele não tem mais reino, abandonou sua posição de líder e agora seus filhos são grandes e tudo o que fez será chamado no futuro de legado. Sabe, eu acho isso incrível e poderoso. Um bom exemplo disso é Paulo orientando Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 2 ao 3, que diz assim, olha só, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então,
Paulo está justamente falando para Timóteo, olha, tudo que eu ensinei para você, que você aprendeu de mim, agora transmite a homens fiéis e homens idôneos, né? E participa dos sofrimentos, participa dos sacrifícios, né? Como um bom soldado de Jesus Cristo. Gente, se a gente puder botar uma aplicação final, quando você chegar nessa fase do sábio, seja um mentor e invista no crescimento espiritual dos outros. Tudo que você tinha para receber, você já recebeu. O teu tempo de construir já passou e agora é um tempo de você catalisar os que têm ainda energia e força para que eles continuem construindo aquilo que você começou. Se coloque no lugar certo e veja a próxima geração, impulsione ela a fazer e continuar aquilo que lá atrás você iniciou. Gente, essa é a jornada de construção do homem e esse é um convite de crescimento pessoal para todos nós. Eu sempre falo para os meus discípulos e para as pessoas que andam comigo, cara, invista no seu crescimento. Leia, aprenda, ouça podcast, escreva, cresça como pessoa e todo mundo ao teu redor vai ser beneficiado pelo teu avanço. Que Deus te abençoe. Se você curtiu esse episódio, não esquece de botar um joinha aí embaixo. Coloca no comentário, por favor, qual foi o arquétipo que você achou mais interessante? Ou talvez, se você quiser falar, qual o arquétipo que você sente que você está vivendo nesse momento? Que Deus te abençoe e até semana que vem em mais um episódio do LedoCast fresquinho do forno para você. Deus abençoe e até lá.